Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 17 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no canal. Uma das formas é passar o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo em cima de daltovieira.com e clicar na sequência em se inscrever caso ainda não tenha feito isso. Você pode também clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos na página que será aberta, para que você possa solicitar o recebimento das recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, enfim, onde quer que você esteja, receber as notificações de novas recomendações de compra e venda no mercado e, logicamente, informações relevantes durante o pregão. Então, basta seguir aí o que está escrito aí nessa página de procedimentos. Nessa videoanálise vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, BTOW3, Rent 3, Goal 4, Lynx 3, LREN 3, além disso ITSA 4. Então, começando pelo Ibovespa, pregão de hoje, queda de 0,31%, um candle mais de indefinição ao chegar no nível de resistência dos 86.000 a 86.400 pontos. Ibov pode fazer aqui uma correção em duas etapas para depois romper aqui tudo para cima, porque por enquanto, o cenário gráfico é mais favorável para cima. Não tem nenhuma sinalização ainda de baixa. A primeira seria a perda da mínima do pregão de hoje, localizada ali na faixa dos 84.944 pontos. Candle de indefinição, após um grande candle de alta, traz uma expectativa um pouco maior de subida. Só que a gente pode ver que aqui também teve um grande candle de alta e um candle de indefinição na sequência. Só que o mercado estava esticado para cima, em cima de um patamar importante de resistência. Novamente volta para um patamar de resistência e traz uma chance de ter aqui uma correção. Mas eu não descartaria, logicamente, a chance de a gente ter mais um pregão aqui para cima no índice Bovespa. Vai ser importante, logicamente, o primeiro indício para isso, superar a máxima do pregão de hoje, localizado em 86.167. Depois disso, vamos falar dos futuros mini índices no pregão de hoje. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha. Eu desde já agradeço sua valiosíssima audiência e por prestigiar meu trabalho diariamente aqui. Dessa forma, você me ajuda a disseminar todo o conteúdo de aprendizado existente no canal. E lembre-se, para quem está inscrito no canal, de clicar no sino para deixar ativadas as notificações. Gráfico de 60 minutos no mini índice, o que é que nós temos? Topos e fundos ascendentes. E aqui agora fez uma correção, podendo gerar novamente possibilidade de entrada na ponta compradora se ou essa última hora de pregão ou a abertura do próximo pregão abrir aqui para cima, a favor da tendência, fundo ascendente. Então ficaria muito mais para se buscar compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de alta, gráfico de 10 minutos também no gráfico de 5 minutos. Fundo ascendente ou pivô de alta nessas periodicidades. Ou seja, a favor da tendência de alta, a favor de um novo movimento de subida no mini índice. A resistência imediata é esse topo, localizado aqui na faixa dos 86.885 a 87.000 pontos. Acima disso, o próximo nível de resistência no mini índice fica aqui na casa de 87.350 ou 87.530. Tem aqui o ajuste do preço, devido aí o mini índice a partir desse pregão, a negociação vai ser através do código WINZ18, o vencimento aí do mini índice. Então, olhando agora para a ponta vendedora, para fazer a operação na ponta vendedora, o que seria mais interessante? Tenta subir e gera sinalização para baixo aqui da média móvel de 13 períodos. Fechou uma hora de pregão para baixo da média móvel de 13 períodos. Se jogar no gráfico de 10 minutos, que está acontecendo aqui, ó, faz essa recuperação e depois gera um sinal mais forte para baixo, vindo para baixo dessa região aqui na faixa dos 86.245 a 86.140, abaixo dessa região caiu e passou a proporcionar topo descendente ou pivô de baixo, ficaria mais para a ponta vendedora no mini índice. Mas enquanto isso não acontecer, mais para a ponta compradora, porque a tendência no G60 é de alta e principalmente se abrir subindo, melhor ainda para ponta compradora. No dólar, só para mencionar em relação a suporte do mini índice, abaixo dessa região aqui que eu acabei de citar, o próximo nível seria em torno de 85.880 até o fundo em 85.645. Região que eu considero bem importante em termos de suporte, que é uma região de topo anterior, e montou-se aqui dois fundos no gráfico de 60 minutos. Então, uma região forte de suporte, onde a queda do dia de hoje parou nessa região e gerou ali um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. No dólar, o dia de hoje foi de queda,
perdeu a mínima do pregão anterior, que era um martelo, só que o martelo em tendência de baixa, ele é menos relevante do que um martelo padrão de reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta, quando ele acontece a favor de uma tendência de alta, que é esse caso aqui, está em tendência de alta e gera um martelo, muito mais interessante, muito mais relevante esse padrão de reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta, do que aqui numa tendência de baixa, onde a gente tem topos e fundos descendentes. Então, o dólar segue com viés mais baixista pelo gráfico diário, cenário de tendência de baixa. G60, tendência de baixa também, que ameaçou anular essa tendência aqui na abertura do pregão, mas veio forte para baixo e trouxe oportunidades muito boas de operação na ponta vendedora, dentro do que a gente tinha comentado, no sentido de ver abaixo da média móvel 3 períodos, topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, muito mais para a ponta vendedora. Trouxe alternativas interessantes, pelo menos duas entradas muito interessantes no pregão de hoje, nesse sentido. Dólar aqui para cima fica um pouco mais para a ponta compradora, mas com um objetivo mais curto. Fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, eu ficaria mais para o fundo ascendente. Trouxe até uma das alternativas de entrada de pivô de alta aqui, tentando pegar um movimento ainda de subida no gráfico de 10 minutos. Que é a sinalização aqui de um pivô de alta se isso rompesse essa máxima. Rompeu, não andou, tá aqui, não está andando, mas também não gerou o fechamento para baixo da média móvel 13 períodos, continua ali dentro da operação, mas já daria para trabalhar com essa nova tentativa de subida com mínimas, com stop de proteção abaixo de mínimas ascendentes do gráfico de 10 minutos. Lembrando, a gente ainda tem mais uns 4 candles aí pelo menos para o fechamento do pregão aqui no dólar, até as 18 horas. Então não está andando. Por que não está andando? A gente tem um movimento fraco contra uma tendência de baixo, contra um movimento muito forte. Então fica mais para o próximo pregão se abrir caindo, mais para se buscar a operação na ponta vendedora a favor da tendência do G60, a favor do novo movimento de baixo. E aí essa operação na ponta vendedora de day trade pode ser através de topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, também através de pivô de baixa. Para a ponta compradora, ficaria um pouco mais restrito aí em relação à operação na ponta compradora, nova operação na ponta compradora. Tem resistência importante aqui na faixa de 3.707,5. Na faixa dos 3.707,5 é o nível que eu vejo uma relevância maior. Observe que aqui a gente tem esse fundo, tem essa região aqui. Então a região mais relevante de resistência. A mais próxima está aqui, ó, nesse outro fundo, que é na faixa dos 3.695,5. Então 3.695,5, 3.700 número redondo e depois 3.707,5. Ainda mais relevantes são as resistências mais próximas para o dólar. E suporte, primeiramente 3.674 e abaixo disso na faixa dos 3.667,5 e depois 3.674. Né? É essa região de suporte desse fundo anterior para o dólar. Vamos então agora falar de ações. PTR4 no pregão de hoje, apresentando aqui uma queda de 1,05%, apresentou, né? Deixa eu ver se só já saiu do leilão de fechamento, já saiu. Então apresentou uma queda de 1,05%, só confirmaram o Ibov, fechando aqui com uma leve alta, 0,05%, ou seja, deu uma recuperada no leilão. A Petro então termina em queda, candle de definição entre a máxima e a mínima do candle anterior, segue dentro de um movimento de subida. Se perder a mínima do pregão de hoje, aumenta a chance de se ter uma correção, que eu costumo dizer em 2 etapas, né, desse forte movimento de subida, que faria sentido. Rompendo a máxima do pregão de hoje, se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, é um sinalzinho extra ali de subida, mas com resistências muito próximas. Mas enfim, seria mais interessante se abre subindo, supera a máxima do pregão de hoje, muito mais interessante para se trabalhar até de compra de day trade na Petro, tentando pegar aqui uma continuidade do movimento de subida e o rompimento dessas diversas resistências aqui pela frente, que é mais significativa aqui desde os 26,75, 26,73 até R$ 27 número redondo. Então Petro, em termos de swing trade, compra pelo gráfico diário, eu não vejo entrada nesse momento. Arriscar também uma possibilidade, arriscar venda de topo descendente na Petro, tentando pegar um movimento aqui para baixo. Vale 3 no pregão de hoje, alta de 1,91%. Recomendei uma compra na Vale 3 se superasse os 58,92. Ou seja, se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, ela fez esse movimento, abriu aqui nesse ponto, tentou aqui subir, bateu ali na resistência. Ela tem resistência nessa faixa 58,80 e fechou justamente no 58,80. Então a minha recomendação é, se ela tivesse conseguido, depois dessa hora de pregão, tivesse conseguido romper aqui nas 15 para as 16 ou das 16 em diante tivesse conseguido romper essa máxima.
Ainda vou ficar atento no sentido de execução dessa entrada, dessa recomendação, a partir aí do próximo pregão, se superar aqui os 58,92, que é basicamente a máxima do pregão de hoje. Passando os dados dessa entrada, 58,93 seria o ponto de entrada, 57,24 ponto de stop, isso representa um stop ou um risco de 2,87%, e o objetivo ficaria na faixa 61,47, alocando 16% do capital total, ou seja, está uma operação, uma recomendação em aguardando. Qualquer mudança em relação a essa entrada, se eu for cancelar essa recomendação no início do próximo, antes da abertura do próximo pregão, eu vou fazer isso através do canal da DV Invest no Telegram. E aqui tem um izinho aparecendo para você no topo aí do vídeo. Se você clicar, você tem também esse card que você acessa lá os procedimentos para você receber essas orientações. Então, Vale 3, temos esse cenário. Se voltar para baixo da mínima de hoje, seria o pior cenário para o papel. O papel ontem montou um cenário que poderia montar um topo descendente na resistência, ainda não descaracterizou totalmente, mas conseguiu já fechar acima da média, e no gráfico semanal ela tem um sinal, um início de um fundo ascendente a favor da tendência de alta de médio prazo. Então chama atenção para a possibilidade de arriscar uma compra no ativo justamente por conta disso. BTOW3, recomendação de compra no pregão de hoje, dentro do que a gente tinha abordado na análise de fechamento do pregão de ontem, na superação da máxima do pregão anterior, ou seja, em 31,80, essa recomendação foi executada. O ativo fechou bem o pregão com alta de 6,27%. Então foi um início de operação muito bom, que já nos trouxe a opção de trabalhar com stop de proteção nesse ativo. Passando os dados aqui dessa entrada, da BTOW3, 31,80, com stop em R$ 30,22, risco de 5%, basicamente 4,97%. E o objetivo em 34,17, ou seja, ficou mais próximo do objetivo da operação, alocando 7% do capital total. O stop de proteção já reposicionado em R$ 31,92, ou seja, não sairia mais perdendo desse ativo. A entrada foi em R$ 31,80, stop de proteção já em R$ 31,92. Então vamos ver se dá, dependendo da abertura do próximo pregão, se a gente pode até buscar um objetivo um pouco mais acima, uma melhor relação risco-ganho para essa operação. Rente 3 quase bateu no objetivo no pregão de hoje, foi lá em 25,82, o objetivo está na faixa dos 25,95, então seguimos dentro da operação na ponta compradora em cima de Rente 3. Então seguimos na compra aqui em cima do papel. Segundo pregão aí bom de alta, stop também já foi reposicionado nesse papel. O reposicionamento do stop da Rente 3 está aqui em R$ 24,79, então já não saí mais perdendo, porque a entrada foi lá nos R$ 24,61. Aqui na superação da máxima deste candle, né? Então desse pregão. Então seguimos aí na ponta compradora também Rente 3, BTOW3 bem, Rente 3 também bem. Goal 4, recomendação de compra no pregão de hoje, basicamente na superação da máxima no pregão anterior, porque pelo G60 esse ativo me chamou a atenção, porque o papel vinha aqui numa tendênciazinha de alta no G60 e fez essa lateralização aqui, já vinha fazendo essa lateralização no pregão de ontem, e hoje ela nas duas primeiras horas de pregão, na verdade, nas duas primeiras horas de pregão, ela fez essa lateralização ainda um pouco maior. Então, se ela superasse essa máxima, me chamava atenção justamente para compra. E aí ela gerou essa entrada na ponta compradora e terminou fechando bem em R$ 7,82. Essa operação da Goal 4. Inclusive, o stop foi colocado aqui inicialmente nessa faixa dos R$ 7,59 e reposicionado para baixo da mínima deste fundo aqui, do pivô de alta do fundo, o fundo do pivô de alta, né? Então assim, o stop aqui na faixa dos R$ 7,62. Então colocando aqui os dados dessa entrada da Goal 4, 7,76 ponto de entrada, 7,59 o ponto de stop, que seria o risco de 2,19%, já reduzido um pouco mais, foi para 7,62, objetivo na faixa de R$ 8,02, alocando 13% do capital total. Então está aqui, stop reposicionado em R$ 7,62. Todas as informações, reposicionamento de stop, se uma operação foi encerrada, foi anulada, a recomendação, por exemplo, de uma Vale 3, se foi anulada ou não, tudo isso dentro do canal DV Invest, que você pode acessar o card que eu já mencionei e solicitar aí o seu acesso para testar gratuitamente durante um determinado período. Lynx 3, recomendação de compra mais para o fechamento do pregão de hoje. Eu já tinha mencionado isso na live da parte da tarde, no radar do mercado das 14h45, que esse seria um ativo que eu ia avaliar para possível compra no fechamento do pregão. Uma forte sinalização de fundo ascendente no gráfico diário a favor de uma nova tendência de subida.
ou seja, a favor de uma nova tendência de alta do papel, topos e fundos ascendentes, aqui faz novamente um fundo ascendente. Enfim, a expectativa de tentar pegar um próximo movimento aqui de subida. Stop dessa operação abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 17,33. Estão passando os dados dessa entrada em R$ 17,90, fechou um pouco acima do nosso preço de entrada. R$ 17,33 o ponto de stop. R$ 18,76 é o objetivo dessa operação, com risco de 3,18%, é o tamanho do stop da operação, alocando 12% do capital total. Todas as informações que eu estou colocando aqui são enviadas no momento da recomendação. Qual é o risco da operação, qual é o percentual a ser alocado do capital total nessa operação, pelo menos em termos de sugestão e de gestão de risco do papel. Então, tudo isso colocado dentro do canal DV Invest no Telegram. E aí você recebe isso no seu celular, no seu desktop, enfim, chega para você onde você estiver. Lojas Renner, ativo que a gente também está comprado, LRAN3. Essa compra da Lojas Renner está acima desse preço atual. Ela fechou em 35,20 com uma queda de 1,12%, mas não alterou muito a nossa entrada, na questão da nossa condução no primeiro momento. Vou olhar a minha avaliação no papel, se a gente jogar no gráfico 60 minutos, é que a ação gerou aqui um fundo ascendente, ou seja, não seria tão interessante voltar a trabalhar para baixo aqui dos 35,01, que é basicamente a mínima do pregão de hoje, poder trabalhar com stop mais curto aqui nesse ponto, mas é algo que eu vou avaliar a abertura do próximo pregão, em termos de avaliação de continuação dessa operação de compra. Se ela abrir aqui forte para cima, seria ótimo, até mesmo para quem está de fora, para buscar nessa entrada na LRAN3 a favor de um novo movimento de alta que pode vir a romper essa zona de resistência aqui inicialmente nos R$ 36,00 e acima disso nos R$ 36,44. Por último, a gente tem aqui para falar da ITSA4. ITSA4 no pregão de hoje, estabilidade no sentido do candle totalmente de indefinição, e fechou com queda de 0,89%. Então fechou abaixo aqui, abaixo do pregão anterior, do fechamento do pregão anterior, queda de 0,89%, mais um candle de indefinição. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos desse ativo, temos, porque eu coloquei TSA4 por causa do gráfico de 60 minutos, TSA4, TUB4, BBDC4, enfim, ativos que estão dentro de uma tendência de alta no gráfico intraday, dentro de um movimento de subida no gráfico diário, e que podem trazer oportunidade de compra de fundo ascendente no G60 ou mesmo de pivô de alta. Então seriam ativos para operações mais curtas no gráfico através de um gráfico de 60 minutos no próximo pregão. Então tem outros papéis que também estão nesse mesmo formato, que a gente vai ficar atento aí para o próximo pregão. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosíssima atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.